Será que o megalodonte ainda está vivo nas profundezas do oceano? Você já ouviu falar do megalodonte? Era um tubarão gigante, muito maior do que qualquer tubarão que a gente conhece hoje. Segundo os cientistas, ele está extinto faz milhões de anos. Mas tem muita gente na internet dizendo que ele ainda pode estar vivo, escondido no fundo do oceano, num lugar chamado Fossa das Marianas. Será que isso é verdade? Muita gente se interessa por tubarões. Eles são animais assustadores e ao mesmo tempo fascinantes. E quanto maior o tubarão, mais curioso o pessoal fica. Agora imagina um bicho do tamanho de um ônibus, com dentes enormes e uma mordida mais forte que a do Tiranossauro Rex. Esse era o megalodonte. Mas se ele era tão grande assim, será que não teríamos visto um até hoje? Se ele ainda existisse? Talvez não. Se ele estiver vivendo num lugar bem fundo e escondido do planeta, a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Esse lugar é tão fundo que quase ninguém nunca foi até lá. Vamos entender melhor essa história. O que é o megalodonte? Antes de tudo, vamos falar de onde veio essa história. O megalodonte viveu há cerca de 23 milhões de anos. A gente sabe disso porque foram encontrados fósseis, principalmente os dentes dele, espalhados por vários lugares do mundo. Quando acharam esses dentes pela primeira vez, algumas pessoas achavam que eram pedras que tinham vindo da Lua. Só depois, os cientistas entenderam que eram dentes fossilizados de um tubarão gigante. O nome megalodonte significa dente grande, e é grande mesmo. A maioria dos dentes encontrados mede entre 10 e 13 centímetros, mas já acharam alguns com mais de 18 centímetros. A mordida dele era tão forte que poderia esmagar um carro, de verdade. Simulações feitas em computador mostraram que a força da mordida do megalodonte ficava entre 24.000 e 40.000 libras por polegada quadrada. É mais forte que a mordida de um T-Rex. Esse tubarão assustador desapareceu da Terra há uns 2,6 milhões de anos, segundo os especialistas. Mas será que ele sumiu mesmo? Um exemplo parecido, a lula gigante. Antes de achar que isso é impossível, vamos lembrar de um outro caso. Por muitos anos, ninguém acreditava que existia a lula gigante. Diziam que era só história de pescador. Mas com o tempo, cientistas começaram a encontrar pedaços de lulas nas praias e marcas enormes nos corpos das baleias. E então, em 2006, pesquisadores japoneses conseguiram filmar uma lula gigante de verdade. Esse bicho tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Ela conseguiu viver escondida dos humanos por muito tempo. Então, será que o megalodonte não pode ter feito o mesmo? Onde ele poderia estar escondido? Se tivesse que escolher um lugar para se esconder, o mais provável seria a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano e do planeta. Fica perto das Ilhas Marianas, no Oceano Pacífico. A fossa tem quase 11 quilômetros de profundidade, 2.400 quilômetros de comprimento e 70 quilômetros de largura. Para ter ideia, se a gente colocasse o Monte Everest lá dentro, ele nem chegaria até a superfície. É muita água por cima. Pouquíssimas pessoas já foram até lá embaixo. Até hoje, apenas 3 pessoas conseguiram chegar no ponto mais fundo da fossa, chamado Challenger Deep. Uma dessas pessoas foi o diretor de cinema James Cameron, aquele que fez o filme Titanic. Em 2012, ele desceu sozinho até o fundo da fossa para filmar e explorar. Imagina o que ele pode ter visto lá embaixo, o que vive na Fossa das Marianas. Mesmo com tanta profundidade, escuridão e pressão absurda, tem vida por lá. Já foram encontrados milhares de tipos de criaturas, como águas-vivas estranhas, peixes esquisitos, polvos brancos e até seres que brilham no escuro. Muitos deles são completamente diferentes do que vemos aqui na superfície. As condições lá embaixo são bem extremas. A pressão é tão forte que poderia esmagar um submarino comum. A água é fria e não entra nem um pingo de luz do sol. Em alguns pontos, saem gases e líquidos quentíssimos, com mais de 300 graus Celsius, direto do fundo da Terra. Mesmo assim, existem animais vivendo por lá. Então será que o megalodonte, ou uma versão dele, não poderia também ter se adaptado a esse ambiente? Se ele ainda existisse, como seria? Se o megalodonte ainda estiver vivo, ele com certeza não seria igual ao que era há milhões de anos. Teria que ter evoluído para aguentar a vida na Fossa das Marianas. Talvez tivesse mudado de cor, virado bioluminescente, ou seja, brilhando no escuro como alguns peixes, e comido outras coisas, já que por lá não tem baleias nem golfinhos. Para sobreviver, ele teria que comer mais de 1.100 quilos de comida por dia. Pode ser que ao invés de caçar baleias como antes, ele se alimentasse de peixes translúcidos e outros bichos esquisitos que vivem no fundo do oceano.
Mas tudo isso é só imaginação. A ciência não tem provas de que o megalodonte ainda está vivo. Porém, com tão pouca gente explorando as profundezas do oceano, nunca dá para dizer nunca. E se for verdade, tem gente que acredita de verdade que ele está lá, escondido, esperando o momento certo para aparecer. Outros acham que é só lenda ou teoria da conspiração. De qualquer forma, a Fossa das Marianas é uma área protegida e só pode ser pesquisada com permissão do governo dos Estados Unidos e dos Estados Federados da Micronésia. Mas mesmo que a gente nunca veja um megalodonte de verdade, a possibilidade de que ele ainda exista alimenta nossa imaginação. E se ele realmente tivesse sobrevivido e evoluído, como você acha que ele seria hoje?